Opa! Opa, agora sim estamos começando. Pessoas, desculpe o atraso, imprevistos técnicos, imprevistos pessoais acontecem aqui no dia a dia da pandemia, no dia a dia da vida mesmo. Bora, Taici, beleza? É Taici, como é que pronuncia? Me diz, me conta. Gente, o objetivo de hoje é falar um pouco mais sobre vídeos e lives durante a pandemia. Eu acredito, e aí deixo aberto para vocês comentarem mesmo, que por conta da pandemia, muitos empreendimentos pequenos precisaram se reinventar e precisaram passar por um processo de transformação digital bastante ligado à necessidade de se transmitir conteúdo, a necessidade de se passar conteúdo, até a própria necessidade de ainda se manter contato com pessoas durante esse isolamento. Isso através de ferramentas como Google Meet, como Hangouts, como diversos outros, como o Jitsi, que acabou falhando comigo, para desabafos ao vivo durante a live, para poder manter contato com pessoas e também poder ofertar produtos, ofertar serviços de maneira bastante que ainda tente replicar ao mínimo o mínimo possível para conseguir ter o que é necessário para poder falar, para poder comunicar o que você quer vender em termos de produtos e serviços. Vocês concordam com essa fala? O que vocês acham? Vocês precisaram passar por alguma experiência parecida? Ou vocês já tinham uma certa familiaridade com vídeos, com lives, antes dessa pandemia? Se vocês ficarem vendo o meu rostinho de perfil assim, muito tipo assim, é porque eu tô olhando para o meu segundo monitor, tudo bem? Depois da pandemia, comecei a utilizar mais ferramentas. Este é o caminho. A questão em relação a isso é que nem sempre a gente, justamente por esse momento, a gente ser obrigado a passar por um processo de transformação digital e isso envolver muitas ferramentas de vídeo, de live, nem sempre a gente estava preparado necessariamente para poder criar bons vídeos e criar boas lives. E essa é a minha intenção aqui. A primeira aula desse curso, desse mini workshop, é falar dos principais elementos básicos para transmitir uma boa live, para elaborar um bom vídeo. Tá bem? Eu vou começar a compartilhar minha apresentação com vocês agora. Vamos lá. Tá bem pequena, esse aqui fica melhor. Vamos lá. Vamos gravar o básico para vídeos lives, a tela que você já está vendo. Uma visão geral dessas 4 horas previstas para essa live. É falar sobre luz, câmera e ação, vídeos para quê? Lives. Eu coloquei uma mini piada aqui, mas não necessariamente talvez todo mundo entenda. O que eu falo que é aquilo que você chuta é basicamente computadores, celulares, tablets, PC e Macs para você conseguir transmitir bem sua live.
E aquilo que você xinga é o software. No caso, quando eu falo software de edição. Eu acredito que alguns de vocês já sejam familiares com Premiere, se não me engano, até o KineMaster no celular, InShot, sem contar próprias ferramentas de edição embutidas em algumas redes sociais, notadamente Instagram e TikTok. Mas vamos lá para a primeira aula. Luz, câmera, ação. O que se trata isso? Luz, câmera e ação fala muito sobre luz, enquadramento e som, na real. Esses são os principais aspectos, as principais coisas, os principais assuntos no qual você precisa muito ter ciência e ter noção do que está fazendo para que aconteça, para que você consiga elaborar um bom vídeo. Luz é o primeiro, porque é o mais importante dos três. Isso na minha mera opinião, enquanto pessoa produtora de vídeos. Eu não falei um pouco aqui das minhas credenciais, mas basicamente eu trabalho na Desenrolado, que é uma empresa voltada para a educação, e lá eu sou assistente de estúdio, isso pelo menos antes da pandemia. Agora eu faço trabalhos mais de gestão também, mas não deixo de cuidar de vídeos, que é o objetivo final da vida, dentro do Desenrolado. E lá é uma empresa de conteúdo educacional, então a gente tenta promover transformação através de educação para os alunos. Antes do Desenrolado, eu trabalhei muito com produção de vídeo. Eu trabalho ainda, na verdade, com bastante produção de vídeo, e eu edito e faço produções audiovisuais e ajudo pessoas a entrarem com roteiros e a elaborarem roteiros, a elaborarem vídeos, a editar, eu faço edições também, e assim vai. Mas voltando para o assunto original. Luz, o grande segredo de tudo. Ilumine bem o seu rostinho lindo para não ficar uma coisa chata, uma coisa feia de se ver. Daqui a algumas imagens vocês vão entender por que eu falo que luz importa tanto. Enquadramento. Eu basicamente... O que eu quero dizer basicamente com enquadramento? Enquadramento é como você está posicionado e que mensagem você quer transmitir, porque sua posição dentro da cena, e quando eu falo cena, é aquilo que você está vendo agora. Por exemplo, aqui no StreamYard você está vendo um tipo de cena. Agora eu vou abrir aqui o StreamYard e cortar para outra cena. Entenderam? Deixa eu ficar aqui no meio. Pronto. Eu cortei para outra cena. No caso, vocês estão vendo um pedaço do meu apartamento e o fundo de Fortaleza com duas TVs. Não me pergunte por que eu tenho duas TVs. Mas enfim, digressões à parte, isso é uma cena. Isso é outra cena. Isso já é mais uma outra cena. E som. Vocês conseguem me ouvir bem alto e claro, certo? Digam que sim, por favor, senão o meu microfone está me enganando faz tempo. Mas, presumindo que sim, o som, ele importa porque pode tua imagem estar perfeita, mas se você não consegue ter uma qualidade técnica boa no som, e isso implica numa captação muito boa de som, você não necessariamente vai conseguir com que as pessoas prestem atenção na sua mensagem, porque ela depende muito da sua voz, no caso de vídeos com som, que eu acredito que é o que a maioria está interessada em ouvir, em fazer. Mas vamos lá, voltando para o assunto luz. Por que a luz importa tanto? As nossas câmeras, elas ainda não captam tão bem quanto nossos olhos. Eu não tenho nenhuma luz preparada aqui em casa para poder fazer essa transmissão de mas eu consegui chegar melhor. Mas os sensores das câmeras que dia enquanto a gente consegue
noção de profundidade, noção de se ele está mais no fundo, eles ainda não conseguem transmitir bem isso, captar bem isso. Uma vez que só que então a gente precisa entregar o máximo de informação possível. Como que os sensores das câmeras captam esse máximo de informação possível através de luz. Então a gente precisa entregar uma cena muito bem iluminada para elas, e quando eu falo de iluminado não é simplesmente pá, 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 tacar luz no sujeito principal e deixar com que a câmera faça seu trabalho, certo? Então, para conseguirmos uma imagem bem visível e nítida, nós precisamos de uma boa luz. É como eu comentei agora. Boa luz não é só sobre jogar luz mesmo, não é sobre colocar luz de qualquer lado, vindo de qualquer direção, para poder ficar uma boa luz ficar uma boa imagem sendo captada pela câmera. Então, luz demais pode ser um problema e luz de pouco pode ser um problema, a depender do que você quer transmitir enquanto conteúdo, tá certo? Eu vou dar uma breve apresentação de como seria dentro de um estúdio. Você teria a luz principal, que é a que ilumina o seu sujeito, que está de frente para a câmera. Você teria a luz de preenchimento, que cobre as sombras da luz gerada pela luz principal. Você teria a luz de recorte, que fica mais por cima da pessoa e que separa o objeto do fundo. Assim, conseguindo entregar dentro do vídeo a mesma sensação de distanciamento de objetos e de profundidade que nossos olhos já entregam normalmente. E tem a luz de fundo, que é para garantir que o objeto, que o sujeito da cena não fique bem iluminado, só que no local escuro. Isso dentro de um estúdio, mas por conta da pandemia, não necessariamente essas luzes são possíveis de se ter em casa. E um pequeno heads up e até um mini spoiler do que vai ser apresentado amanhã. Tais luzes, elas são caras. Ter luzes e ter espaço para conseguir posicionar bem elas já é algo muito caro. O mercado de audiovisual, infelizmente, não é acessível para muita gente. Então, por mais que eu esteja falando aqui de todas essas luzes e tal, não necessariamente você vai conseguir comprar para dentro da sua casa essas luzes. Até porque provavelmente na sua casa talvez não tenha espaço, eu não posso dizer como vocês moram, mas pelo menos dentro de um apartamento seria impossível você conseguir ter boa iluminação, de fato, e conseguir encaixar todas essas 4 luzes que eu acabei de comentar com vocês, tá bem? E é difícil de acessar. Eu mesmo vivo fazendo compras no Mercado Livre de produtos audiovisuais para conseguir garantir que eu tenho o mínimo necessário para conseguir tocar produções freelances audiovisuais por conta própria. Sendo que, se você for sair na rua, pelo menos aqui em Fortaleza, são coisas difíceis de encontrar, principalmente as luzes. É muito mais fácil encontrar esse tipo de equipamento no Rio de Janeiro, não, em São Paulo, Santa Ifigênia até, e no Rio de Janeiro. Pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro, um alô, e comenta aí se vocês concordam ou se vocês nem conheciam essa possibilidade. Vamos voltar aqui. Mas por que ter essas 4 luzes, você me pergunta? Veja como a gradação de luz muda a sensação que cada cena transmite. Quando está escrito aqui
que entendam por principal, tá bem? Então aqui o sujeito está apenas com a key light, a luz principal. E perceba que quando ele está iluminado, a frente dele está bem iluminada, mas mesmo assim ainda, não todo está bem iluminado. Ainda existem muitas sombras do lado esquerdo dele, e é aí que a luz de preenchimento entra, que é para poder acabar com as sombras da luz principal. Só que ainda não tem a luz de recorte. Essa luz de recorte é que permite ter a diferenciação entre fundo e entre background, entre fundo e sujeito da cena. Sujeito ou objeto, eu vou acabar usando as duas palavras. A luz de recorte é o que está escrito aqui de hair, preenchimento é fill e que é principal, como eu já comentei. E perceba que há uma pequena noção de luz ao redor dele. E é justamente isso que a gente fala quando estamos falando de recorte. E isso que permite ter o distanciamento entre fundo e entre sujeito e objeto. E tem o kicker, que o kicker, ele é o que eu chamei de luz de fundo. Aqui, eu devo ter dado outro nome, na verdade. É, luz de fundo mesmo. E esse kicker é o que está iluminando atrás. Perceba que tem praticamente como se tivesse mais luz saindo de trás dele. Deu para entender, gente? O porquê de se ter bastante luz para poder iluminar bem um cenário, um objeto? Se eu estiver falando muito devagar ou se eu estiver falando muito rápido, por favor, me falem. Vamos lá. E é assim que tem o posicionamento. A luz principal fica um pouco mais à esquerda ou um pouco mais à direita, dependendo da posição do estúdio. Por isso que de um lado havia muita sombra. A luz de preenchimento fica à esquerda ou à direita, dependente do posicionamento da luz principal. A luz de trás, que é a luz de recorte, que fica atrás do sujeito, certo? E tem a luz de background, a luz de preenchimento. Que a luz de preenchimento não, a luz de preenchimento é a backlight. Essa background light é a luz que ilumina o fundo. É a luz que vocês viram que deixou o azul um pouco mais claro atrás dele. Aqui como as luzes ficariam. Mas como eu mencionei, tudo isso é caro. E eu acredito que nem sempre daria certo de todo mundo conseguir ter todas essas luzes em casa. Mas existem opções interessantes em que você pode conseguir ter uma boa luz em casa e fazer funcionar mesmo assim, tá bem? A primeira que eu vou apresentar, a principal que eu vou apresentar é o que chamo de anel de luz. Uma luz anel, ring light, pode te ajudar bastante enquanto luz principal. E vocês talvez tenham visto já, muito no Instagram e muito no TikTok, talvez, ou no Twitter, essa tal ring light. Como é que ela funciona? Muitos modelos têm um suporte que já dá para encaixar o celular dentro da ring light e você já grava direto dele. E a ring light funciona para iluminar bem seu rosto e é excelente para enquadramentos no qual eu estou aqui, por exemplo. Então tem ring lights mais amareladas, ring lights mais brancas mesmo, que é um pouco mais puxado para o azul, e que vão iluminar bem o seu rosto e dar mais nitidez para a sua cena, certo? Eu vou pegar aqui ao vivaço o modelo na Amazon mesmo para poder explanar a vocês como esse modelo de ring light funciona. Deixa eu pesquisar aqui. Eu vou pesquisar junto com vocês. Olha só. E vocês todos vão ver minha Amazon. Vamos lá. Ring light. Eu não tenho nenhum modelo necessariamente para recomendar da Amazon, mas essa opção aqui está bem cara. Mas tem uma que
mais ou menos ok, no qual você pode se usar para apoiar, para poder transmitir sua live dentro do Instagram, ou a sua aula, ou gravar seu TikTok, gravar seu Reels, fazer suas gravações na vertical ou na horizontal. Eu não necessariamente estou recomendando esse modelo de live, é porque peguei realmente o que eu achei um pouco mais barato, se bem que vem da China, né? Não necessariamente esse aqui pode funcionar bem. Mas é só um outro exemplo um pouco mais palpável do que é possível de ser comprado na Amazon. E como eu disse, realmente iluminação é caro. Em 188, acredito que não seja acessível para muita gente. Tá bem? Talvez você pode encontrar modelos mais baratos. Eu literalmente fiz uma pesquisa aqui de 5 segundos. Você pode, com certeza, ir no Mercado Livre ou na própria Amazon encontrar modelos mais baratos e ver o que encaixa melhor para ti. Tendo a luz principal, muita coisa já se resolve. Se você quiser melhorar ainda mais o cenário da sua luz, você pode fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui com a minha apresentação. Vamos lá. Você pode usar as luzes da casa a seu favor. Eu literalmente, aqui em casa, tem realmente uma luz em cima de mim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem para vocês aqui. Essa luz aqui que está estourando é o que está fazendo o meu... Eita! É o que está fazendo o recorte da minha cabeça para poder distinguir melhor do meu fundo e conseguir transmitir o mínimo de distanciamento possível entre eu e o fundo. Tá bem? Além disso, existem outras ideias que eu não posso apresentar aqui agora, mas essa é a principal que eu gostaria de mostrar para vocês mesmo. Vamos lá. Outras ideias as quais podem te ajudar em relação a utilizar as luzes da casa, é que você pode pegar as luzes da sua casa mesmo, se você tiver luminária, se você tiver luzes, de maneira geral, eu não consigo pensar bem, mas talvez até um abajur, ring light, aqui light da Elgato, coisas que vão me lembrando a cabeça aos poucos. Rebata na parede para poder utilizar enquanto fio light ou mesmo luz de recorte. E como eu mostrei aqui para vocês, a improvisação que eu fiz aqui em casa, e resolveu para mim enquanto luz de teto. Eu não estou usando nenhuma outra luz, na verdade, aqui em casa eu estou só usando essa luz de teto aqui para promover esse recorte e vocês conseguirem me ver bem. Mas perceba que meu rosto ainda está um pouco flat, a imagem não está sendo bem captada ainda pela webcam, mas é porque eu realmente não tenho nem luz de sombra. Perceba que enquanto está estourando aqui na minha cabeça a luz... Ai, meu Deus. Enquanto está estourando bem aqui na minha cabeça a luz, cadê? Aqui. Ainda há um pouco de sombra aqui no meu pescoço, ainda há um pouco de sombra aqui. E talvez uma luz vindo aqui do meu lado direito para vocês, vocês me veriam melhor. Mas é isso. Use o que tem na sua casa e não necessariamente você precisa das 4 luzes. Eu estou usando só uma e eu acredito que está tudo ótimo para vocês. Eu acredito que vocês estão me vendo bem. Certo? Este era a parte sobre luzes e um pequeno recado no final. Luz é também criatividade. Dá para encontrar várias formas de descobrir como usar e cada um conhece bem o contexto que vive. Liberte sua criatividade para iluminar bem seu vídeo. Eu estou usando uma das provas de criatividade que vocês estão vendo aqui é justamente eu estar usando só luz de teto e já ser muita coisa para conseguir me iluminar bem. Sendo que você pode, literalmente, sei lá, pegar uma lâmpada, plugar ela num plug
e rebater ela na parede para conseguir ser sua luz principal, luz de preenchimento. Que mais? Você pode usar só a luz principal e apagar todo o resto, e isso vai trazer um tom de drama para o seu vídeo. Isso são só 2 ideias. Explore e descubra. Eu acho que esse é o principal recado que eu posso dar para vocês enquanto falo sobre luzes. Entenderam? Tá bem? Gente, se tiverem dúvidas, podem comentar. Comentem sobre possibilidades, o que vocês estão pensando. Eu estou aqui não só para falar, mas eu também quero ouvir vocês. Tá bem? Agora, vamos lá para enquadramento. Um bom enquadramento define muita cena. Eu dei um pequeno spoiler no começo, falando muito sobre enquadramento. Por que que enquadramento define muita cena? Enquadramento pode transmitir a sensação diferente, a depender do que você escolhe. Eu tenho 4 principais formas de enquadrar aqui, que eu vou apresentar para vocês, mas existem diversas outras graças ao cinema e ao YouTube. A primeira forma de enquadramento é o simétrico. Perceba que nesse enquadramento simétrico, você já vê de cara qual a emoção que essa garota quer transmitir, tá bem? Ela está com os ombros mais para dentro, como se estivesse desconfiada de alguma cena. Isso é a minha interpretação. O principal objetivo da cena simétrica é transmitir emoções de maneira mais clara e mais, entre aspas, dura. É interessante esse tipo de enquadramento para poder gesticular muito e para poder utilizar das mãos enquanto ferramenta de comunicação. E não só das mãos, dos cotovelos, dos ombros também, para poder transmitir essa emoção que você quer passar. Perceba que ela está olhando assim, talvez desconfiada, talvez com dúvidas do que está acontecendo. E, muito provavelmente, ela deve estar curiando sobre alguma coisa. Curiar aqui no Ceará é sobre ficar indo atrás de certas coisas, ficar falando, querendo descobrir mais informações e tal. Eu não sei que filme é esse, eu não lembro, desculpem. Mas com certeza é de algum filme do Wes Anderson, que é um diretor de cinema que utiliza muito desse tipo de enquadramento. Então é isso. Tenta basicamente cortar da cintura ou um pouco mais abaixo para poder dentro do enquadramento para poder utilizar esse tipo de cena simétrica. E é assimétrico. O sujeito, o objeto da cena, precisa estar realmente, literalmente no meio da cena. Pode haver algum outro elemento de um lado e de outro que faça com que você eu falei o tempo inteiro sem exibir aqui a cena simétrica. Agora que eu percebi. Desculpa, gente. Mas, enfim. Novamente comentando. Temos essa cena simétrica. E a ideia da cena simétrica, eu falei muito sobre as emoções da garota, mas vou focar mais agora um pouco no que é a cena simétrica. Você precisa estar no meio, literalmente no meio, para que a câmera consiga pegar uma boa imagem, um bom corte no meio de você. E tá aqui, tá preso bastante no... Tá preso bastante da cintura para cima, ou até um pouco mais abaixo da cintura, do meio das pernas, do meio das coxas para cima. Exibe bastante o cotovelo, e esse tipo de enquadramento acaba entregando bastante emoção na cena. É o ideal para que você consiga, de fato, transmitir bem emoções, conseguir utilizar de seu corpo para poder gesticular e entregar comunicação à sua audiência.
E quando eu falo comunicação, nesse caso, desse enquadramento, não é só sobre voz e rosto, mas sim sobre o seu corpo inteiro. O corpo fala, e não com voz, mas sim com gestos, com meios. E isso pode te auxiliar ou te atrapalhar. Essa cena vai ser um excelente auxílio para ti. O próximo tipo de enquadramento é na altura dos olhos, em que não é necessariamente simétrico, tá fugindo um pouco o tipo de enquadramento mais a regra dos terços. Mas é o tipo de enquadramento necessário em que você para que você faça com que a pessoa foque apenas naquilo que você está falando. Eu não necessariamente acho que ter mãos dentro da cena é necessário, até porque ficaria um pouco estranho. Acredito que talvez fique um pouco estranho não mostrar cotovelo e não mostrar e ficar mostrando mais mão de maneira franzida assim, certo? Uh, tem enquadramento da. Ah, eu esqueci de falar. É importante que utilizar esse enquadramento tenta evitar mostrar a mão mesmo. Foque no seu rosto e em como você quer utilizar ele para poder entregar emoções e comunicar o que você quer comunicar. A regra dos terços. Nessa regra dos terços, ela é amplamente conhecida na fotografia e para vídeos ela funciona bem também. Basicamente, a ideia da regra dos terços não tem muito segredo. É você fazer com que utilize dessas interseções, essa aqui, essa aqui e essa aqui, para poder comunicar qual o objeto da cena e deixar o fundo borrado. Se você está em dúvida de qual enquadramento utilizar, utilize a regra dos terços, que é tiro e queda. Caso você queira ter mais habilidade, transmitir outra mensagem, estude os outros tipos de enquadramento de maneira mais aprofundada do que eu estou lhe comunicando agora, lhe passando, para poder decidir melhor. Então, regra dos terços, tiro e queda. E tem também o vlog frame, que é um enquadramento de forma de vlog. Se vocês perceberem, eu falei muito no enquadramento sobre na altura dos olhos para evitar mostrar as mãos, apesar de que o exemplo que eu mostrei mostra um pouco as mãos, mas até porque é uma cena de filme, não é necessariamente a cena de um vídeo que talvez vocês estejam empreendendo mais. Nesse vlog frame, eu vou até repetir o que ele está fazendo aqui. Perceba que as mãos meio que ficam voando dentro da cena, não necessariamente existe cotovelo. E esse enquadramento se popularizou graças ao YouTube e graças ao formato vlog. Ele é interessante para que você transmita uma comunicação mais jovem, mas caso você tenha um público mais jovem, transmita uma comunicação mais jovem. Por quê? Justamente porque o formato de vlog é o que acabou se mais popularizando dentro do YouTube, dentro da plataforma, tá bem? E é basicamente isso, o enquadramento do vlog. Jovem, jovial, mas sem perder a compostura. Você pode fazer, sei lá, review de produtos, você pode apresentar o seu produto, apresentar seu serviço. E nele é importante também que utilize bastante as mãos, não bastante necessariamente, mas utilize suas mãos mesmo para poder ajudar a comunicar o que você quiser. Contar de 1 a 3, contar de 5 e ir fechando. E assim vai. Diversas ideias que você pode se permitir fazer dentro do modo vlog para conseguir comunicar com uma audiência mais jovem, mais jovial.
Tá bem? E, gente, existe uma discussão muito forte dentro do meio visual que, graças ao formato Stories inicialmente do Snapchat e agora do Instagram, se você deve filmar na vertical ou na horizontal. Se você conversar com a maioria dos produtores de vídeo, pelo menos antes, eu não sei como está hoje em dia, para ser honesto, eles vão dizer, filme na horizontal e pronto. Eu já discordo um pouco. Eu prefiro que as pessoas estudem bem a mídia para onde elas vão publicar e qual o tamanho do tempo do vídeo, principalmente. E, desculpem. Então, se você está publicando um vídeo pequeno, se você quer fazer. Se você quer só fazer um vídeo pequeno, no formato Stories ou TikTok, as pessoas já estão acostumadas a ver esses vídeos na vertical. Então, grave na vertical sem problemas. Mas garanta que ele seja pequeno, que ele não passe no máximo dos 30 segundos, porque eu acredito que é muito difícil para as pessoas ficarem segurando o celular assim por mais que um minuto, principalmente. Se você for filmar. Agora, se você for gravar por mais tempo e não necessariamente para uma plataforma que é nativamente vertical, é interessante que você grave na horizontal. Assim, tá bom? Assim. Mas isso vai muito de ti. Se você quiser, a depender da comunicação que você quer atingir, do público que você quer atingir, da mídia onde você vai publicar, ou para quem você vai enviar, pode ser que vertical funcione melhor e pode ser que horizontal funcione melhor. A regra não é necessariamente a regra, mas the rule of thumb, a cola, o macete é Stories, TikTok dura poucos segundos, vertical. Praticamente qualquer outro formato, horizontal. Não é à toa que a gente fala audiovisual. Afinal, não necessariamente depois, eu coloquei depois aqui, mas não necessariamente depois do visual vem o áudio. É apenas uma escolha didática aqui para poder fazer seu workshop. Para poder falar de vídeo, nós estamos falando de áudio e de imagem e da junção dos dois para poder entregar aquilo que você quer entregar. E o áudio é tão importante quanto. Agora, a coisa mais tricky da parte do áudio, a coisa que fica mais entregando para você, a coisa que fica mais tentando te, entre aspas, te derrubar, porque eu pessoalmente já fui muito derrubado por problemas na captação de vídeo. Comenta aí se você também já foi, porque eu gostaria muito de não ficar sozinho nessa. Mas enfim, digressões à parte. Se você não tem uma boa captação de áudio, você vai perder muito do seu áudio depois. Então, se puder dar uma certa prioridade nessa captação de áudio e um pouco de atenção, energia e foco nisso, dê, por favor. Isso na fase da captação, porque é muito difícil recuperar áudio na fase de edição, a não ser que você seja, sei lá, Tony Stark do áudio. Essa imagem aqui, no qual tem bastante barulho, para vocês, acredito. Eu creio que vocês devem estar passando por situações parecidas no meio dessa pandemia, convivendo com, além das outras pessoas da casa estarem causando barulho enquanto vocês estão trabalhando, talvez passe um carro de som na rua falando para vocês ficarem em casa, ou passando um carro, ou barulho de moto, barulho de ônibus, barulho
de qualquer outra coisa que acaba interferindo no seu trabalho, e a depender disso, pode até interferir na sua compreensão ou no seu home office, na sua aula, no seu trabalho em geral. E isso pode acabar atrapalhando um pouco durante a captação de som para um vídeo. Mas, é como eu disse, a captação é a parte mais importante. Então, vale você conseguir isso, vale muito e vale todo o esforço para você conseguir o máximo de isolamento possível. Feche as portas, feche as janelas, imponha silêncio aos outros residentes do seu apartamento, da sua casa, no seu local de residência, para conseguir um bom vídeo. Tá bem? Aqui em casa, pessoalmente, quando eu gravo vídeos, eu fecho todas as janelas da casa, literalmente, fico suando muito. Talvez vocês já estejam até vendo um pouco do suor no meu rosto, mas acaba sendo consequências da necessidade de se fazer uma boa captação para conseguir salvar, para conseguir ter um bom áudio no vídeo. A primeira dica que eu dou é utilizar o microfone de lapela. Eu vou fazer novamente, mostrar na Amazon um possível modelo de que vocês poderiam utilizar para poder ligar até no celular mesmo, ou na sua câmera. Um microfone lapela simples, no qual ele é focado em captar o seu áudio. E, consequentemente, você conseguiria ter um bom áudio sem necessariamente precisar que isole o seu local de gravação. Certo? Pois vamos lá para a Amazon mais uma vez. Don't hurt yourself, don't hurt yourself. Vamos lá, eu vou pesquisar ao vivo com vocês. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Eu estava pesquisando a ringlet e agora eu vou pesquisar microfone de lapela. Mic lapela. Não sei se vocês ouviram essa moto, mas eu acho que faz parte do meu ponto sobre barulho e tal. E o primeiro resultado que a Amazon também me dá, apesar de ser um pouco caro, R$ 249 eu acredito que não seja um valor exatamente acessível, ele já tem um conector muito bom para poder ligar dentro do microfone. Dentro do microfone não, dentro do conector do celular, certo? Então, procure por microfone de lapela que tenha esse conector desse jeito aqui, com esses 3 listradozinhos, para poder ligar no celular. E não necessariamente precisa ser algo caro, não precisa custar esses R$ 249. Mas é interessante que tenha pelo menos esse conector para poder você ligar no celular e não necessariamente depender de um gravador profissional, que pode facilmente passar na casa dos R$ 1.000. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, só para exemplificar do que eu estou falando. Esse aqui não é nem um modelo mais atual, mas olha só o preço. R$ 2.463. É impraticável para muita gente. Eu acredito que só a empresa pagaria esse tipo de preço. E nem é o modelo mais atual da Zoom para gravador digital de boa qualidade, de uma qualidade ok. Mas sim, é realmente um preço impraticável em comparação com aquele microfone que eu mostrei. Vamos voltar para a apresentação. Share screen. Guia do Chrome, tá aqui. Tá. Microfone de lapela, ele é ótimo para
para captar a voz de uma pessoa para somente um vídeo. E hoje em dia existem diversos modelos que podem ser diretamente conectados ao celular além da câmera. Como eu mencionei, não necessariamente você vai utilizar o microfone de lapela para captar mais de uma pessoa no vídeo. Se sua cena tem 2 ou mais pessoas, é interessante que você utilize este microfone aqui, que é o mic boom direcional. Ele é ótimo para captar a voz de várias pessoas dentro de um mesmo ambiente. Não necessariamente para poder captar a voz de só uma pessoa. Mas acaba sendo um modelo com menor variedade. A maioria dos modelos mais profissionais que existem, como esse da Rode, por exemplo, eles vão ser baratos ou mesmo vão ter variedades. Esse da Rode, ele não conecta no celular, por exemplo. Existem alguns modelos que conectam, mas ou são caros ou não funcionam bem, ou, enfim, muitas variáveis envolvidas. Se você for utilizar o microfone boom ou microfone direcional, mesma coisa, nomes diferentes, utilize ele ligado à câmera, tá bem? E acaba sendo mais carinho. Acho que o microfone desses deve passar facilmente dos 600, 700 reais. Ou você pode utilizar, que nem eu tenho aqui em casa, e foi no jeito que eu gravei o vídeo até para rede PC grande, foi utilizando um fone de lapela com microfone. Eu acredito que para quem utiliza esse tipo de fone de ouvido, isso aqui venha. Isso aqui é o microfone do seu fone de ouvido. Tá vendo? Estão vendo? Esse microfone, ele salva vidas, realmente. Foi isso que eu utilizei para captar os vídeos para poder gravar no celular. No celular não, na câmera. O vídeo para a rede pense grande. Esse aqui foi meu microfone, certo? E eles provavelmente vieram com a embalagem do seu celular. Pode estar pedido aí na sua casa, ou você está utilizando aí todo dia. É perfeitamente possível você utilizar 2 fontes de captação, uma no seu celular, por exemplo, ou na sua câmera, e outra com esse fone aqui. E aí vocês utilizam o programa de edição para conseguir fazer a sincagem do áudio com o vídeo, tá bem? Então, relembrando os 3 pontos importantes, que eu coloquei aqui em ordens diferentes, são a iluminação, a captação de som e o enquadramento. Esses são 3 pontos importantes em relação a vídeos e a lives. E isso aplica para todo e qualquer vídeo que você for fazer, praticamente. Isso aplica para todo e qualquer live que você for fazer. Na próxima hora, nesses próximos 50 minutos, eu vou falar mais sobre como elaborar bem um vídeo e como elaborar bem uma live. Deixa eu dar um pequeno... não vai ser possível. Eu ia contar um pouco mais sobre o que eu vou apresentar na próxima hora. Mas vai basicamente do roteiro ao produto final. Do roteiro a um bom vídeo, do roteiro a uma boa live. Certo? Eu vou só pegar um copo d'água e eu volto já, tá bem? Pequeno intervalo para todo mundo descansar e para todo mundo ficar bem consigo mesmo e poder absorver todo esse conteúdo e poder também já pensar em como melhorar suas produções daqui para o futuro. Até já já, e eu vou já voltar. Enquanto isso, vocês podem conversar comigo facilmente. Eu trabalho no Desenrolador, que é uma produtora de conteúdo educacional que vende para empresas. Nós temos nosso canal no YouTube, que é o Desenrolou, que é um pouco parecido com a Neologia, tem uma vibe parecida. E sobre minha pessoa, se vocês quiserem entrar em contato comigo para que eu possa dar uma consultoria para o seu pequeno negócio de como produzir vídeos melhores e como produzir lives melhores, entre em contato comigo por esse telefone e entre em contato comigo pelo e-mail. Eu vou deixar isso aqui tocando, eu vou deixar isso aqui na tela para vocês.
Vou colocar uma musiquinha também e vou só buscar um copo d'água para mim mesmo. Dar tempo para vocês e espaço para vocês conseguirem absorver bem. E eu volto já, certo? Então, até já já.
Oiê, voltei. Ah, peguei um copo d'água e, gente, eu não sei se vocês têm a mesma sensação, mas enquanto eu tava bebendo um copo d'água, eu aproveitei e abri aqui um pouco o meu Instagram. Desculpa estar me ajeitando dessa maneira assim. Eu abri o meu Instagram só pra dar aquela rolada básica no feed e foi só eu literalmente buscar pelo termo ring light na Amazon, só para poder exemplificar para vocês o que está acontecendo. E olha só o que me aparece enquanto anúncio do Instagram. Será que. ah, olha só. Bizarro. Muito bizarro. Pesquisa de um segundo, só para mostrar para vocês o que é uma ring light, para conseguir melhorar a iluminação de vocês. E acaba acontecendo isso. Ah, minimamente bizarro, eu acho. Agora eu vou tirar meu celular da tela para a webcam ajustar e mostrar da cor que eu realmente sou. Quer dizer, na verdade eu tava da cor que eu realmente sou. Agora se eu mostro um pouco uma tela mais azul, que é do meu celular, fica um pouco mais azul o meu rosto. Agora tá um pouco mais vermelho. Enfim, eu tô digressando um pouco, mas é só porque o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou preparar a próxima hora agora. No caso, compartilhar a apresentação com vocês. Me dê só alguns minutinhos. Tá. Pray you catch me whispering. Pray you catch me whispering. Gente, se vocês estiverem se perguntando, nossa, que slide bonito, Chicão. Onde é que você conseguiu elaborar ele? É numa ferramenta bem simples chamada Canva.com. Eu digitei pro Bauhaus, gostei desse tema e escolhi esse tipo de template para conseguir criar a apresentação. Nunca que eu ia, sendo bem honesto, nunca que eu ia conseguir. ah, nunca que eu ia conseguir criar esse tema do zero por mim mesmo. Vamos lá. Padrão, visto do apresentador. Enviar um link para a visualização. Não. Mostrar como guia. Essa janela que as pessoas estão assistindo essa apresentação, que eu vou colocar para vocês já já. Vem. Arraste para a tela que seu público estiver vendo e entre no modo de tela cheia. Entrar no modo de tela cheia. Eu não vou entrar no modo de tela cheia. Eu vou utilizar das notas aqui e. Olha. Quantas abas abertas? Socorro. Ah, tá aqui. Bem melhor. Way better. Tá, vamos lá. Vale? É estranho que no StreamYard me dá um enquadramento e no. É estranho que no StreamYard me dá um enquadramento e vocês acabam vendo do outro no Twitch. Eu não sei como resolver isso. Desculpa, gente. Eu queria estar bem no meio aqui. E no StreamYard eu tô, mas no Twitch eu tô. Mas enfim, vamos lá. 3, 2, 1. Vídeo para quê? Gente, só mostrando novamente o cenário. Essa sessão de vídeo para quê? Vocês vão ver o seguinte. Objetivo: o que você quer comunicar com aquela peça? Público e mídia. Onde seu público está e onde sua mídia está. Formato: como você vai comunicar o seu conteúdo? Afinal, vídeos podem ser feitos de várias formas.
E também roteiro e gravação. Spoiler. Roteiro e gravação. Depois de tudo definido, hora de pensar em gravar para depois gravar. Pensar em gravar roteiro. Edição. Seu vídeo já saiu muito bom, se você seguiu todas as etapas das quais eu falei agora. Então, agora é hora de tornar ele mais perfeito ainda. Revisão e publicação. Tudo pronto? Revise antes. Pode ser que encontre algum erro, pode ser que não saia do jeito que você queria, você esqueceu de cortar ou de inserir alguma, ou de fazer alguma inserção. Aí pense em publicar, entenda um pouco da estratégia de marketing que você quer adotar, para depois, de fato, publicar. Então, é realmente do 0 ao 100 em termos de vídeo. Amanhã o conteúdo de lives, tá certo? Pois vamos lá. Objetivo, como assim? Gente, para e pensa. Uma coisa principal de vídeo é que ele sempre vai contar uma história. Se não me engano, enquanto eu comecei a estudar sobre audiovisual, a primeira história contada em vídeo foi basicamente um trem passando. E é isso. É literalmente um trem passando. Então você pode ter várias interpretações, mas todas elas vão te ajudar a contar uma história. O trem estava vindo de uma cidade, passou numa estação de trem para captar mais passageiros. Ou aquele trem podia estar fazendo sua última viagem, podia estar fazendo sua primeira viagem, tem a própria história do vídeo em si. Já que era o primeiro vídeo da história e, curiosamente, escolheram um trem passando para poder contar o que está acontecendo. Se uma coisa tão simples você já consegue extrair diversas interpretações, é necessário que quando você elabora seu vídeo, pense bem em como você quer contar essa sua história. Até para evitar que você seja mal interpretado. Isso, infelizmente, acaba acontecendo muito em redes sociais. Não à toa a cultura do cancelamento existe aí. Eu não vou entrar tanto nessas problematizações, até porque não é o foco da nossa abordagem aqui. Mas pensa bem, delineia bem o objetivo do que você quer comunicar de fato. Você quer anunciar um produto? Você quer transmitir algo de valor para os seus clientes? Supondo que, sei lá, você é uma empresa de educação financeira e você quer para pessoas de baixa renda e você quer, supondo assim, tentar ensinar as pessoas a iniciar o controle de gastos anotando como utilizando planilha de Excel ou anotando no papel mesmo, como pelo menos iniciar tendo noção do que se gasta esse dinheiro. Então, tenta definir em um parágrafo no máximo, de um Word, que mensagem você quer comunicar de início. Esse é o primeiro ponto, de fato. Não tem muito para onde fugir. A linguagem, como você quer ser entendido. Quando eu estava falando de objetivo, pegando o exemplo fictício da empresa de educação financeira para pessoas de baixa renda, ele quer comunicar com pessoas de baixa renda. E eu não estou colocando nenhum demérito nisso, tá, gente? Só para deixar bem claro. Mas em ter baixa renda ou não. Mas enfim, para comunicar com pessoas de baixa renda, você vai utilizar de um tipo de linguagem que elas estão mais familiarizadas do que, sei lá, uma pessoa que mora no Leblon, talvez estaria mais familiarizado. Então, entenda como você está conversando com o seu público para poder transmitir a ideia que você quer transmitir. Dentro do ramo da educação, por exemplo, eu vi recentemente a página Funkeiros Cults, que por mais que o nome possa até parecer uma sátira,
Na verdade, aquela página estava realmente com o objetivo de entregar conteúdos de história, filosofia e sociologia, tanto do Brasil quanto do mundo, para pessoas as quais estão mais familiarizadas com funk enquanto cultura. Um outro exemplo que eu gosto bastante de citar para este caso é do Racionais. Eu lembro de um professor que apresentava poesias clássicas de grandes pessoas da literatura, sei lá, Augusto dos Anjos, acho que é o único nome que me veio à cabeça, desculpa, sei lá, Rupi Kaur. E para pessoas da periferia, eles não conseguiam ver, dizer, eles conseguiam até dizer que aquilo é poesia, eles diziam que é poesia, obviamente, é poesia, mas eles não diziam que gostava. Aí ele pegava e dizia, e mostrava uma música do Racionais. E o aluno perguntava, isso é poesia, professor? É sim. E o professor dizia, é sim. E o aluno dizia, então eu gosto de poesia. Então, perceba, mesma coisa, quer dizer, não quer dizer que Augusto Jans já é igual a Racionais, mas ambos são poesias, só que estão comunicando de formas diferentes e de linguagens diferentes o mesmo formato de texto, o mesmo gênero textual, que é a poesia. No caso do Racionais, comunica através de música, para além da parte textual. Ah, certo? Tudo bem? Beleza? Vamos lá. E a história. Storytelling para além do buzzword, o foco do vídeo. Gente, eu acho que vocês já devem ter, na vida de empreendedores de vocês, ouvido falar muito sobre storytelling. Mas, por mais clichê que possa parecer, storytelling é muito importante. Desde o começo da humanidade, a gente é preso por bons storytelling. Se você ouvir uma boa contação de histórias, e você pode dizer bem esse nome, contação de histórias é o termo científico, para falar, para poder transmitir o que você quer transmitir, é a forma com qual mais vai te prender. Não à toa, vídeos continuam sendo um bom sucesso, porque, afinal, realmente todo vídeo conta uma história. Então, se você conta uma boa história, é praticamente uma excelente garantia de que você vai ter pessoas assistindo seu vídeo. Principalmente se elas forem do público qual você planejou que seja. E quem quer te ouvir? Delineie seu público. Para quem você quer contar aquela história? Gente, um clichêzão, mas que vale para esse momento. Nem Jesus agrada a todo mundo. Então, você também não precisa agradar todo mundo. Delineie bem seu público. No exemplo fictício da empresa de educação financeira para pessoas de baixa renda, já existe uma uniformização do público que esse exemplo quer falar também, com quem essa empresa quer falar também. Só que dá para ir mais a fundo. Pessoas de baixa renda, da onde? São da periferia de São Paulo, são da periferia do Rio de Janeiro, são da onde? E qual a idade das pessoas? Eu quero falar com as pessoas mais velhas ou quero falar com as pessoas mais novas? Elas consomem o quê? Elas estão no Instagram, elas estão no TikTok, elas estão no YouTube. Que tipo de conteúdo elas consomem para além do meu? Elas consomem vlog, elas consomem, sei lá, Cadê a Chave, Felipe Neto. Entenda bem seu público, estude bem seu público para você conseguir de fato saber que linguagem abordar e como abordar. Isso vai definir até o formato do seu vídeo, o conteúdo que eu vou falar já já. E é como eu falei, como esse público quer te ouvir?
mais importante do que a história, tão importante quanto a história, na verdade, eu me contradizendo com meus próprios slides, kkk. Ah, tão importante quanto a história é como ela é contada. Então, voltando ao exemplo do Racionais, por exemplo, o Racionais utiliza-se de música para poder comunicar sobre a realidade de uma pessoa preta nos anos 90 em São Paulo. Eu acredito que dá até para ir um pouco mais a fundo, mas eu não conheço São Paulo e nem recorte tanto assim de Racionais para poder falar mais sobre. Mas é basicamente isso. Tão importante quanto a história é como ela é contada. Então, eles utilizaram-se de música e poesia para poder contar as histórias da periferia, histórias de um jovem em São Paulo nos anos 90. Isso eu estou falando mais especificamente do álbum Sobrevivendo no Inferno, certo? Uh, gente, só um segundo, eu retorno já, tá bem? Intervalo. Hello, I'm back. Pequenos problemas técnicos sempre acontecem. Desculpem pela minha disfarçatez, mas é sobre isso, gente. Voltando, eu tinha comentado anteriormente com vocês sobre Quem Quer Te Ouvir. Desculpa, só um segundo, gente.
Voltamos, gente. Desculpa os problemas técnicos, mas acontecem. Caraca, eu até, confesso até que me perdi. Mas a gente estava conversando também sobre quem quer me ouvir, e agora a gente vai partir para como faz o vídeo. Isso ainda é antes de roteiro, gente. Você ainda precisa pesquisar uma coisa chamada formato. O que é formato? Formato é basicamente uma mini to-do list de coisas que seu vídeo precisa ter para poder atender a uma forma de comunicar. Formato, então, resumidamente, é um guia de comunicação para determinados públicos e te ajuda a organizar o formato. E assim, justamente como o slide fala, como o vídeo sempre conta uma história, o formato ajuda a organizar como contá-la. Certo? Em relação ao formato, existem diversos tipos de formatos. Eu trouxe 4 aqui para vocês e eu vou apresentar eles para vocês agora. Deixa eu só carregar aqui na tela apenas um segundinho. Eu vou carregar não a aba, mas a janela, que vai facilitar um pouco a vida. Olha só, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, é isso aqui. Este é o vídeo vlog. Basicamente, o formato do vídeo vlog, e agora está corrigido para vocês, espero. Basicamente, o vídeo vlog, ele tem o objetivo de transmitir de maneira jovem. Eu peguei o Cadê a Chave, que acaba atingindo jovens, principalmente, para poder comunicar uma ideia. Então, perceba que o Cadê a Chave está se utilizando de um meio de comunicação, de um formato de comunicação vlog, para poder tentar conversar com um público mais jovem. Eu acredito que o público deles esteja na faixa de 15 a 25 anos, mais ou menos, para conseguir fazer stop screen, share screen, para conseguir transmitir ideias complexas de uma maneira mais palatável para o público jovem. Muito provavelmente esses alunos não estão ouvindo tanto o professor, mas vão acabar ouvindo melhor, sabe quem? O Cadê a Chave mesmo. Por isso que é importante que você cogite, pelo menos dentro da sua produção, como transmitir o seu conteúdo. Se for utilizar o vlog mesmo, um Cadê-a-Chave é uma excelente referência. Um outro formato, eu tenho outros 3 formatos aqui, o whiteboard, vídeo ensaio institucional. Eu vou escolher o formato vídeo ensaio, porque eu gosto bastante dele. Sim, eu tenho uma preferência especial por formato, gente. Mas o vídeo ensaio é o tipo de vídeo que, pelo menos falando da minha pessoa, que gosta muito de consumir conteúdos ligados a aprofundamento em assuntos, o vídeo ensaio é perfeito para isso, porque ele não vai lhe entregar respostas prontas, mas sim ele tem o objetivo de provocar reflexões, de inicialmente tirar suas dúvidas sobre determinado assunto, para depois provocar reflexões. E o exemplo que eu vou pegar aqui é do canal Meteoro. Opa! Meteoro. Vamos lá.
Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Eu vou apresentar aqui para vocês porque o formato pode ser até um pouco mais complicado de ser apresentado também. De ser entendido, na verdade. Não, assim tá melhor. Eu não vou tocar o som, mas eu vou pular em pequenas partes. O vídeo é sobre o Gilberto Gil, e ele utiliza bastante de cenas diferentes ligados ao tema do vídeo. Decepcionado com a internet, Gil quer virar esse bug. Gente, eu não sabia que esse vídeo tinha acabado de ser publicado. Então, estou um pouco surpreso com o tema, não vi esse vídeo ainda. Mas perceba, eu estou pulando entre cenas e cenas e basicamente dá até para entender qual a história que o vídeo está contando, só de fazer esse pulo de cenas. Uma das partes do vídeo, Gil no passado, e aí você vai avançando e você vê fotos de Gil no passado, mas também acaba ilustrando que passado é esse. E é um passado, entre aspas, não tão distante assim, mas que já fazem 30 anos, ou 40. Provavelmente essa tela aqui é algo entre os anos 80 e 90. Além de mostrar também um pouco do próprio Gilberto Gil no telefone. E provavelmente para quem já assistiu vídeos do Meteoro, sabe que esses vídeos, eles são compostos majoritariamente por narração, com essas cenas mais ilustrativas. Eu acredito que agora a gente está falando do momento atual, para Gilberto Gil, ainda com algumas cenas do passado, mas já cortando para o presente. E também, continuando presente, muito provavelmente contando um pouco das visões de Gil para o futuro. Obviamente que a gente não vai ter imagens do futuro, de quando Gilberto Gil quiser virar cyborg, mas é sobre isso. Muito provavelmente nessa entrevista com a filha dele, a Bela Gil, perceba que eu não estou nem prezando o som para poder fazer assumir coisas que provavelmente são verdadeiras. A imagem já me conta muita coisa. Muito provavelmente nessa entrevista ele deve estar contando a visão dele para o futuro. Eu não sei se ele conta como é o cyborg, não. Para isso eu precisaria tocar a entrevista. Mas perceba como um vídeo ensaio funciona. É um formato um pouco mais complicado de se entender por si, mas ele basicamente comunica com imagens de maneira tão assertiva quanto o áudio consegue comunicar. Só que não precisa ter um apresentador, não precisa ter uma pessoa gravando. Basta você gravar o áudio à parte e depois inserir na edição as imagens que você quer inserir. Tem os formatos de whiteboard institucional, mas por questões de tempo eu não vou ter como mostrar agora. Mas, basicamente, o whiteboard, ele visa, é aquele vídeo Draw My Life, que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto nos últimos anos no YouTube, que é uma mão desenhando por cima e literalmente fazendo os desenhos e uma câmera filmando, ou existem softwares que automatizam os processos, se não me engano. O mais conhecido deles é o Draw My Life. E o institucional é um vídeo institucional que visa comunicar um pouco da sua empresa mesmo, ou de como a sua empresa funciona, de como seus funcionários trabalham lá dentro. É basicamente um conheça-me da empresa, não necessariamente um FAQ, mas mais um conheça-me mesmo. Por que formato? Pensar com a cabeça voltada para um formato faz que você ganhe bastante tempo na elaboração do roteiro, que é a principal parte do vídeo, mais do que até o próprio vídeo, eu diria, sendo bem honesto. E faz com que você ganhe tempo e consiga ser mais assertivo mesmo. Então, pensar em formato e ter essas referências e pesquisando o que você quer encontrar, se você quer algo mais voltado para vlog, ou algo mais voltado para um Draw My Life, ou algo mais voltado para um vídeo ensaio, ou apenas uma conversa, um talk show, seria um outro formato, uma conversa como eu estou tendo aqui com vocês agora, com apresentação de slides mais similar a uma palestra, também é uma possibilidade, certo?
Em relação a roteiro, vamos lá para o grande santo grau. Se eu fosse falar para vocês focar em uma coisa para entregar um vídeo, para além de objetivo, público, formato, publicação, além da gravação em si e do mínimo de edição possível, às vezes até nem necessariamente tem edição. O próprio fato de eu ficar mudando de cena ao meu bel prazer aqui no StreamYard já é um tipo de edição. E edições podem ser feitas ao vivo. O OBS é o software mais reconhecido nisso. Para além da gravação, eu recomendaria vocês focarem muito em roteiro. Roteiro realmente é qualidade de vida, gente. Sem roteiro você não faz nada. De verdade. Aliás, você até faz. Você pode gravar sem roteiro. E eu vou te jogar muito, mas você pode gravar perfeitamente sem roteiro. Por que eu falo que roteiro é qualidade de vida? Com certeza, com roteiro, você vai poupar, pelo menos na sua produção, um vídeo que você levaria, sei lá, de 5 a 10 horas para gravar sem roteiro, você provavelmente vai conseguir entregar ele em 1 a 2 horas, depois do roteiro pronto. Você grava, você tem certeza do que você quer entregar, e na edição você utiliza do próprio roteiro enquanto um guia, que pode ser adaptado por ti ou não, para poder atingir o resultado final, certo? Mas precisa ser de cinema? Só se quiser. Eu vou pegar uma referência bem cult aqui para vocês, mas eu não sei se vocês já viram roteiros de cinema, e eles podem até ser bem complicados, porque eles tentam contar muita coisa de fato, talvez sem necessidade, pelo menos para quem está dentro do contexto que está assistindo esse workshop, esta live. Mas é como eu estou comentando aqui. Só precisa ser um roteiro de cinema apenas se quiser. Tá bem? Então, como eu faço um roteiro? Roteiro, quando eu falo aqui muito em roteiro, é basicamente ter uma sequência lógica com começo, meio e fim, em que você tem a apresentação, introduz o conteúdo, argumente sobre ele, feche o conteúdo, apresente a história, faça a argumentação dela, feche sua história e finalize seu vídeo. E tudo isso vai ajudar a definir seu vídeo final. O roteiro é 80% da produção, basicamente, de um vídeo. Então, e não necessariamente ele é sobre ter uma produção de cinema, produção audiovisual mega complexa e tal. É a sequência lógica, é seguir o que eu falei. Começo, introdução da apresente-se, introdução da história, meio, final da história, finalização do vídeo. E existem diversos tipos de roteiro que podem te ajudar a ter essa noção de sequência lógica, tá bem? Eu vou abrir aqui no meu Drive, no meu Google Drive, 3 exemplos de roteiro que eu creio e posso disponibilizar para vocês depois, tá bem? Share screen, guia do Chrome, exemplos de roteiro. Gente, esses são 3 dos formatos de roteiro também que existem. Roteiro por cena, roteiro de fala e roteiro de tópicos. Os 2 primeiros conseguem deixar a edição um pouco mais amarrada. No caso, porque ela vai ter uma sequência bem clara de como editar, com o número das cenas 1, 2, 3 e 4. Isso pode ter cenas quantas vocês quiserem, a depender de como você planeja seu vídeo. Você pode ir de 300 cenas a 15 cenas, e aqui eu só peguei 4 para só criar um exemplo bem assertivo para vocês. Dentro do
Dentro do roteiro por cena, ele é bem objetivo em descrever o que está aparecendo dentro da cena. E ele vai mostrar o que está falando sobre. Ele vai descrever o que está na cena. Então, sei lá, Diego já em posição está falando. Diego está no enquadramento no meio e já vai falando. Mas perceba que eu não precisei descrever necessariamente o enquadramento que ele está. Não precisa descrever tudo isso no roteiro. Porque é justamente essa sequência lógica. Ele precisa apenas dizer que o Diego está lá. Como você vai fazer isso? Não necessariamente você precisa escrever aqui, você pode descobrir na hora enquanto estiver gravando. É interessante ter aqui? É. É essencial? Não. Mas o que é essencial mesmo é descrever o que vai aparecer no vídeo na cena. E aí pode já mostrar as falas do Diego. Eu não sei porque eu coloquei acento, gente, desculpa. E vai cortando narração. Então, se sua ideia é intercalar as cenas enquanto o Diego fala, você precisa colocar a descrição da narração toda aqui, na tabela mais à direita, e intercalando cada cena, primeiro falando que o Diego está na cena, mas depois cortando para mostrar um exemplo de produto, ou sei lá, o pôr do sol, para depois dizer que o Diego volta à cena e depois fazer um encerramento. Esse é um exemplo bem simples e bem bobinho, digamos assim, para poder apresentar para vocês. Tem um roteiro de fala, que é basicamente apenas um roteiro de narração, e isso vai te dar bem mais liberdade para poder fazer pesquisas e fazer um pós-produção. No caso, quando eu falo pós-produção, é edição. E o roteiro de tópicos, que ele ainda te dá mais liberdade ainda, não vai limitar a sua fala necessariamente ao que é roteiro, ao que está no roteiro. Mas vai te dar o mínimo de sequência lógica necessária para que você consiga gravar bem o vídeo. Esse eu recomendo para, por exemplo, um planejamento de aula, como foi o caso, está sendo o caso dessa aula aqui. Eu não necessariamente planejei todas essas falas, todas essas piadas, todas essas exibições de produtos ao vivo, até os problemas técnicos eu não necessariamente planejei. Deixei algo mais humano, mas com certeza eu precisei fazer o mínimo de planejamento possível para conseguir conversar com vocês por 2 horas seguidas sobre vídeo. E foi esse modelo que eu utilizei, que é o roteiro de tópicos. Roteiro de fala é mais recomendado para animações, quando você tem um narrador à parte, tá bem? E é isso. Esses são os modelos de roteiro. Por favor, não grave sem roteiro. De verdade, um pedido de coração a vocês. Quem for fazer gravações daqui a partir de agora e vai fazer todos os roteiros de suas gravações, por favor, mande um "eu amo roteiro" no chat do Duit. Brincadeira, não mande. Mas se quiser pode mandar também, não tem problema. E, gente, como eu comentei na primeira aula, qualidade técnica é tudo. A gente dedicou a primeira hora de aula para falar principalmente sobre a qualidade técnica, luz, som e enquadramento, principalmente. Então, relembrem do que foi falado lá, busquem nas suas anotações. Eu não tenho certeza se vai ser gravado, disponibilizado para vocês depois, mas assistam aquela aula novamente para poder compreenderem melhor sobre como passar a qualidade técnica para o vídeo de vocês, a gravação de vocês, tá bem? Projete a sua voz e module o tom de emoção que você quer entregar. E sempre olhe para a lente. Isso aqui não era para ser uma pergunta. Não é uma pergunta. Sempre olhe para a lente. Eu não estou olhando para a lente, porque, na verdade, eu estou administrando 3 telas diferentes aqui ao mesmo tempo. 2 monitores, 3 telas. Mas, quando for gravar,
foca na lente. Você precisa dialogar com a pessoa que está do outro lado. E a pessoa que está do outro lado, o olho dela é a lente. Entendeu? Então é por isso que você sempre foque principalmente na lente. Projete sua voz e module seu tom de emoção. Quando eu falo de projetar a voz, eu estou falando assim. Eu estou literalmente pondo minha voz para fora. Não é algo saudável de se fazer por 2 horas seguidas, mas é importante você projetar até para você conseguir deixar o seu ponto claro e chamar a atenção de quem está te assistindo, tá bem? E sobre modular o tom, é sobre não transmitir a emoção errada, tá bem? Se você transmitir a emoção errada, você pode acabar fugindo originalmente do seu planejamento original relacionado à linguagem e a conteúdo voltado para o público-alvo que você tinha pensado. Então, se você está falando assim, as pessoas não vão querer assistir seu vídeo. Mas se você está falando assim, muito provavelmente as pessoas vão, de fato, querer assistir ao seu vídeo. E eu dei agora 2 exemplos bem caricatos, muito ator, mesmo, Projac me contrata, para mostrar mais também sobre a importância de você modular seu tom, de você projetar sua voz, tá bem? E dê ênfase naquilo que você quer falar. Dê ênfase naquilo que você quer falar. Gente, percebam que eu não falei de câmera. Qual foi os 3 principais tópicos da minha primeira aula foi sobre luz, enquadramento e som. Eu não falei de câmera. Por quê? Nós chegamos num estado em que muito provavelmente o seu celular e sua câmera já possuem um modo automático que funciona muito bem para poder colocar na cor certa e colocar obturador e diafragma certos para conseguir atentar-se a ter uma boa qualidade de imagem, entendeu? Se possível, se for necessário, atente-se apenas ao foco da câmera. Se você tem uma câmera que você consegue regular o foco, eu não sei, eu acredito que a maioria dos celulares hoje em dia não consegue ainda regular o foco, mas nas câmeras é perfeitamente possível, nas que tem lente removível principalmente. Deixa o foco no manual, uma dica macete, digamos assim. Deixa o foco no manual e posiciona sua câmera em uma posição fixa. E você também precisa estar no local fixo. Se você for sair da posição, a sua câmera vai perder o foco. E para ter uma câmera que consiga corrigir bem o foco de maneira rápida enquanto você se movimenta no vídeo, é caro, infelizmente. Então, principal dica em relação à câmera, deixa o foco no manual e deixa o resto no automático, que tua vida vai estar muito ganha. Eu posso depois, claro, conversar com vocês sobre como operar uma câmera e os principais elementos dela, mas não necessariamente você precisa focar nisso para ter uma boa gravação. Gente, eu acabei focando um tanto de tempo nas primeiras partes, porque justamente eu entendi elas enquanto muito importantes. Mas não vou correr com o restante do conteúdo, até porque elas são igualmente importantes. Eu tenho 5 minutos e eu vou falar um pouquinho de edição e reforçar o convite para vocês para assistirem a segunda parte do meu workshop, no qual eu vou falar sobre edição, a fase pós-produção do vídeo, que é edição, revisão e publicação. E também falarei sobre lives, falarei sobre software, falarei sobre hardware. Não de maneira tão aprofundada assim, mas também falarei, mas sem deixar todo mundo no vácuo, digamos assim. Enfim, eu falo aqui de adaptar o guia de edição, mas se você conseguiu ter um roteiro bem conciso
para, durante a gravação, conseguir entregar um bom vídeo, não necessariamente você vai precisar adaptar o roteiro para fazer um guia de edição. Mas é bom, essa é uma prática saudável você ter, de fato, esse guia de edição. Com esse guia de edição, você vai ter tempo salvo para poder realmente entregar um bom vídeo, entregar uma boa pós-produção. Formato determina a edição. Para poder... Eu vou contar um pouco mais sobre como o formato determina a edição amanhã para vocês. E algumas dicas de edição. Elimine longas pausas, mande respiro entre elas para não ficar artificial. Gente, eu vou encerrar por aqui, tá bem? Vejo vocês amanhã, neste mesmo horário. Talvez no mesmo canal, não sei, pode ser gerado um link diferente para vocês assistirem, mas vocês vão receber o e-mail, tá bem? Espero que tenham gostado nesse primeiro momento. E deixa eu só fazer o seguinte. Podem conversar comigo. Este é meu telefone, este é meu e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato para tirar dúvidas, tá bem? E vejo vocês amanhã. Eu continuo sobre esse assunto que é muito enriquecedor. Valeu, um abraço e até amanhã. Não percam. Tchau, tchau.